Yeah, spooky, scary skeleton. I feel the user fight. Spooky, scary skeleton. I very must fight. Yeah, fala galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jax. E hoje estou aqui para mais um vídeo. E hoje, gente, eu trago para vocês o vídeo de Halloween. Eu estou aqui com o N. Oi! Com a Uzi. Oi! Bite me! Catnap. Oi! Gente! Quem é que foi que apagou a luz? Fui eu! E o Vex. Oi, gente! E hoje, gente, vamos trazer um vídeo aqui bem macabro aqui no canal. Vamos aqui reagir a creepypastas. Pra quem não sabe, creepypastas são histórias de terror. E olha só como é que tá a decoração aqui do meu ambiente, cara. Tá bem macabro. Sério, gente, tá muito macabro. Resolvi gravar esse vídeo de noite. Imagina esses bichos às 3 da manhã te pegando. Bem, e hoje vamos aqui fazer um react de creepypastas. Que, mano, esse vídeo vai causar pesar. Quem não for corajoso, vai ter pesadelo. Mas, mas enfim, quem conseguir assistir esse vídeo é porque é muito corajoso. Eu desejo um feliz Halloween pra vocês. Agora bora ver. Agora bora fazer isso logo porque eu quero maratonar as creepypastas. Eu também, eu adoro coisas de terror. Eu também adoro coisas de terror. Hoje, que é justo o dia do Halloween, queremos fazer tocar o terror aqui no nosso canal. Sim, porque hoje é dia de terror. Mano, esse vídeo vai ficar muito spooky. Vamos aqui reagir a creepypastas, que são histórias de terror. Pra quem não sabe, creepypastas são histórias de terror. E vamos reagir, olhar imagens assustadoras. Aí que daí vamos maratonar, fazer aqui uma noite de Halloween. Bem, gente, vamos aqui, vamos aqui ver aqui um vídeo de Halloween. Bora começar aqui ver as creepypastas. Mas pessoal, qual creepypastas a gente pode ver? Ora, tem várias. Tem a do Jeff the Killer, tem Sonic X, creepypasta do Six Seven. Não, essas do Six Seven são muito chatas. Bora com uma mais raiz? Sim, bora ver aqui. Jeff the Killer. Bora aqui ver aqui creepypasta do Jeff the Killer. Qual é a história do Jeff the Killer? Não consegui achar a história do Jeff the Killer. Já sei,
Pode ser o quê? A história de quem? Sonic X. Sonic X, boa. Quem nunca jogou aqueles jogos clássicos do Sonic, do Mario, Bomberman? Bom, esses jogos fizeram parte da infância de muita gente. Então, Sim, sim, esses jogos fizeram parte de várias infâncias. Fizeram parte da infância de muita gente, incluindo eu. E também eu. E eu também. E eu também. E o vídeo tá lá no canal do Você Sabia. Tá contando a origem do Sonic X. por isso que muita gente conhece esses jogos facilmente. Mas você já ouviu falar de uma fase do Sonic onde a floresta do fundo está pegando fogo e você escuta vários sons desesperadores e gritos de agonia? Uma fase do jogo Sonic bem sombria, que talvez você nunca tenha visto e nunca tenha jogado. Poucas pessoas conseguiram jogar essa fase secreta, e as que conseguiram jogar nunca mais quiseram jogar novamente, pois ficaram muito assustadas. Hoje, então, galera, iremos contar a história do jogo amaldiçoado chamado Sonic.exe. Sonic X. I am God. E aí, teria coragem de jogar esse game? Eu teria. Tu também teria, Uzi? Eu teria. Eu teria. Eu também teria. E eu também teria. Isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Se agora se inscreveu e deixou o seu like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Nossa, essa intro ficou bem sombria. Ficou muito bem sombria aqui, ó, o Sonic X aqui, ó. Eu teria coragem de tirar foto com ele. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Sonic Molo. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é muito comum as pessoas pegarem as versões dos jogos, as clássicas, e modificarem elas, deixando os games com uma versão diferente. Às vezes é com uma versão impossível, fazendo a fase de forma impossível. E agora então galera, vamos contar pra vocês a história do jogo amaldiçoado do Sonic. Uma lenda da internet que assustou muitos jogadores por aí. Sem mais enrolações, vamos conhecer essa história. Sonic.exe. Que é isso, que é isso, Catnap? Eu só tô imitando a risada dele. Ah, tá. Era um dia normal, quando um garoto chamado Tom estava na sua casa jogando o famoso Sonic. Ele estava lá de boa quando do nada percebeu que o carteiro havia chegado e deixou para ele uma carta em sua caixa de correio. O menino era muito curioso e correu logo para ver o que era aquele pacote misterioso, o que havia naquela correspondência. E viu que o que o carteiro havia deixado era apenas uma caixinha contendo um CD e uma carta. Tom viu que aquela cartinha era do seu amigo Kyle, mas ele achou estranho aquela cartinha, já que haviam 2 semanas que eles não se falavam. Mas ele resolveu pegar a cartinha para ler. A carta dizia o seguinte: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais para mim. Ainda continuou dizendo: destrua o disco, mas faça isso rápido, ou ele irá pegar você. E não jogue este game, porque é isso que ele quer. E Kyle ainda finalizou a carta dizendo: apenas o destrua, por favor. Assinado, Kyle. Nessa hora, o garoto Tom não entendeu nada. E como ele ainda era um garoto, ele falou: ah, mano, isso aqui deve ser brincadeira do Kyle, né, mano? Isso aqui não é nada de sério, não é só o jogo. Esse jogo deve ser muito legal. É, o Kyle... Não, o Tom, nessa história, ele tava agindo como uma pessoa muito destemida. No caso, o N. E no caso, eu também. Sim, eu às vezes sou muito arriscado, sou muito corajoso. Gosto de fazer coisas mesmo tendo um limite. Pode fazer isso não, N. Tu sabe, né?
Não pode se arriscar demais, não, é? Eu sei. Vamos jogar. E vocês sabem que o ser humano é curioso. Se você recebesse um CD de um jogo na sua casa e fala que pra você não jogar, pra destruir. Não jogue de jeito nenhum. Você vai jogar. É óbvio. Deixa eu só dar uma olhadinha, né? Mas depois eu destruo, vai. E é claro então que depois de ler a carta, a primeira coisa que Tom fez foi jogar o jogo, ignorando totalmente o aviso de não jogar. Tom achava que aquilo era um tipo de pegadinha, e o amigo dele queria apenas trollar ele. E pensou também que um simples jogo não ia fazer tão mal assim que ele tava falando, né? Então ele pegou o CD, abriu, tirou do envelope e viu que no CD havia uma escrita: Sonic.exe. Quando ele viu o nome Sonic, ele ficou todo animado, pois conhecia o Sonic. Era um fã, né? Tava jogando momentos antes da carta chegar. Então é claro que o garoto já foi logo jogar. Mas ao colocar o jogo e apertar para rodar, Tom já percebeu que o jogo não era normal. Logo de início já havia algo diferente. A tela de abertura estava bizarramente distorcida, com um céu escuro e água vermelha, bem sombria. Além disso, onde normalmente deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. O garoto então foi percebendo que aquele jogo não era um Sonic normal. Alguma coisa macabra por trás do jogo estava acontecendo. O Sonic também não estava normal, ele estava diferente, com os olhos pretos e a pupila vermelha, e seus olhos ainda estavam sangrando. Tom chegou a pensar que aquilo fosse um glitch, ou apenas um jogo bugado, que deu algum erro lá e ficou desse jeito. E continuou jogando para ver o que aparecia. Só que à medida em que ele ia jogando, o jogo ia ficando cada vez mais bizarro. Então ele apertou Start para iniciar o game, e do nada apareceu uma tela com 3 saves files. Para quem não sabe, os save files são saves de quando um usuário salva em um determinado ponto do jogo, para depois voltar a partir daquele ponto. Então quando ele apertou Start, apareceu esses 3 saves files. Desses 3 salvamentos, haviam 3 personagens. Um era o Tails, o segundo era o Knuckles e o terceiro era o Robot Nick, o inimigo do Sonic. Foi aí então que Tom percebeu que o jogo não estava com uma falha ou um bug. O jogo estava alterado. Alguém havia feito aquilo e deixado ele todo sombrio. Mas mesmo assim ele achou legal e quis continuar jogando. Depois de clicar no personagem, a tela ficou preta e alguns segundos depois surgiu uma risada bem macabra. Nossa, 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 meu Deus. Eu tomei susto com a risada do Sonic. Se assustou, né, Vex? Falei que esse vídeo era só pros fortes. Ah, mas foi só um sustinho de nada. Na mesma hora também apareceu na tela uma mensagem estranha, que estava escrito Rio-ACT1. Aí depois disso o jogo começou, galera. E apareceu o cenário clássico do jogo. O Tails começou a correr, mas a fase não tinha nenhum inimigo. E o boneco continuava em linha reta para sempre. Sem contar também que tocava uma música estranha, que parecia que estava sendo reproduzida de trás para frente. Eu conheço essa música. Eu conheço essa música. Eu também. Essa música me lembrou o meme do Senhor Incrível. A fase 9, a fase em que o Senhor Incrível vira caveira. E se você tocar essa música de trás pra frente da fase 9, vira a música da fase 50. Verdade, use. Fase 50. Porque é assim, gente. A fase 9 é assim. E a fase 50 é assim. Canta, Vex. Ok. Tum, 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 tum. Dun, 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 dun. É, a música da fase 50 é literalmente a música da fase 9 ao contrário. Não é que é isso? Porque, ó, podemos botar aqui pra ver, ó. Ó, a fase 9 é essa aqui. E a fase 50 é essa aqui. O nome da música é Sonic X Green Hill Zone.
Galera, nessa fazinha do jogo, o Tails ficou correndo por 5 minutos. Sim, tá, agora bora voltar a reagir à creepypasta, porque o assunto não é meme de Senhor Incrível, não. Meme de Senhor Incrível já morreu, é creepypasta. Bora continuar reagindo. Tem alguém aqui com medo? Não, 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 não. Sim, e eu também não. Todos nós somos corajosos. Isso. Minutos na tela. Até que depois de todo esse tempo, correndo em linha reta, começaram a aparecer um daqueles animaizinhos que são salvos no final do game. Só que os animais estavam mortos. Então vários animaizinhos foram aparecendo caídos no chão. Até que começaram a surgir também poças de sangue. E o clima foi ficando mais pesado. No final da fase, os animais e a música sumiram. E Tails dá de cara com o Sonic, que está de costas. Nessa hora, então, começou uma historinha, como se fossem aquelas cutscenes que contam a história do jogo, com uma legenda, uma conversa entre os personagens, tudo mais. E com isso, nessa cutscene, Tails ia se aproximando cada vez mais de Sonic. Só que quando Tails esticou o braço para tocar no Sonic, Sonic abriu os olhos. E nessa hora ele não estava mais normal. Seus olhos estavam negros com pupilas vermelhas, iguaizinhas estavam no começo do jogo. Até então, Tom estava muito animado, porque ele nunca tinha jogado aquele game. E o jogo era totalmente novo para ele. Só que nesse momento, quando Tails encostou no Sonic, a tela ficou preta e apareceu uma mensagem dizendo: "Olá, você quer brincar comigo?" E claro que o Tom decidiu continuar com o jogo. Já que estava jogando, tinha passado daquela fase macabra, tinha que ver o que acontecia depois. Então decidiu ir para a próxima fase, chamada Hide and Seek, esconde-esconde. Assim que a fase começou, tudo parecia estar em chamas, e no cenário não havia nada além de uma floresta pegando fogo no fundo. Tails estava lá, mas ele ficava olhando diretamente para o Tom, o jogador, o menino, fazendo gestos como se estivesse desesperado, pedindo ajuda para o Tom tirar ele de lá. Tom então começou a correr com Tails, que é o que você geralmente faz dentro do jogo, correr com os personagens. Mas uma música ainda mais sinistra começou a tocar, e de repente uma outra risada macabra surgiu. Além disso, começaram a aparecer em todos os cantos da tela várias imagens do Sonic de olhos negros. Então, no final, começou uma outra cutscene, dessa vez com o Sonic avançando em direção do Tails. Na hora também é possível ouvir um grito estranho e angustiado, e a tela ficou preta novamente. Nessa tela preta apareceu uma mensagem escrita que dizia: "Você é muito lento. Quer tentar novamente?" Então, mais uma vez, o jogo retornou para a tela de escolher os personagens, os save files. Mas dessa vez, Tom percebeu que os save files do Tails, que foi o primeiro que ele escolheu, estava diferente. Ele também estava com olhos negros e sangrando, com pelos escuros e uma expressão triste no rosto. Então, dos três, Tom escolheu o personagem Knuckles, para assim continuar o jogo. Mas logo já apareceu uma mensagem da próxima fase. Uma mensagem que dizia: "You can't run." Você não pode correr. A fase então começou, mas não havia nada demais. A única coisa que apareciam eram algumas nuvens vermelhas. Mas do nada uma música macabra começou a tocar. A música que estava rolando no fundo era a música tema do vilão Gigas, um dos vilões mais macabros dos games. Então que Knuckles... É, o vilão Gigas é o... Tem uma música do vilão Gigas, que é Gigas is Wounded. É a música da fase 28 do Senhor Incrível Perturbado. 28, Jax? Sim. Ó, vou até botar aqui pra vocês verem. Tem como ficar olhando isso por um minuto? Lógico que tem, né, cara? O bicho dos olhos grande. Ó, o 28. Sim, 28. Sim, essa é a fase 28 do Senhor Incrível. E o nome da música é Gigas is Wounded. Começou a correr, mas de repente o chão ficou encharcado de sangue. E aí quem apareceu? O próprio Sonic. Mas não o Sonic bonzinho, né? Vocês já estão sabendo que nesse jogo é o Sonic do capiroto. Com o Sonic aparecendo, a tela ficou preta novamente. E surgiu também a escrita "Found you", eu achei você. Nesse momento, o personagem Knuckles aparece na tela em pânico, como se estivesse desesperado. E Sonic surge em uma estranha névoa escura.
Tom estava tentando fazer Knuckles atacar o Sonic, mas ele sempre desaparecia e aparecia com aquela risada sinistra. E aí, depois então de tentar atacar o Sonic, uma outra cutscene surgiu. Dessa vez com Knuckles balançando a cabeça como se estivesse esgotado, como se não conseguisse mais fazer aquilo. Então o Sonic apareceu e o atacou. E assim como fez na fase do Tails, a tela ficou preta novamente. E com isso apareceu a seguinte frase: tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Assustado e já com a mente perturbada, o menino Tom resolveu parar de jogar aquele jogo. E quis ir dormir para tentar esquecer aquele jogo. Tom foi dormir e acabou tendo um pesadelo com aquele jogo. Mas não foi um simples pesadelo, ele contou como foi. Segundo Tom, o sonho era o seguinte: ele estava em um local escuro. Ele não enxergava nada, só escutava alguns gritos. Gritos que pareciam ser as vozes de Tails e também de Knuckles. No sonho, os dois personagens estavam gritando, pedindo ajuda para Tom, perguntando para Tom por que ele havia entregado os personagens para Sonic. Eles também falaram no sonho para ele fugir antes que o Sonic atacasse. E quando as vozes de gritos pararam, no sonho Tom ouviu a voz de Sonic falando algo perturbador. Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E calma, galera, que o sonho, na verdade, o pesadelo, não acaba por aí não. Depois de falar isso, o Sonic surgiu da escuridão e foi em direção a Tom e disse mais algumas coisas. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Então Tom nessa hora acordou do pesadelo assustado e resolveu acabar com aquilo de uma vez por todas e colocou o jogo para brincar novamente. Agora o personagem que restava era o Robotnik e a fase, ao invés de ter um nome, estava escrito simplesmente 3 pontinhos. A fase tinha algumas tochas no meio do caminho. Então do nada surgiu uma escada e conforme o personagem ia descendo a fase, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, vermelho e mórbido. Até que então Sonic surgiu novamente da escuridão. Mas dessa vez era diferente, não era um personagem desenhado ali no videogame. Parecia ser algo real, como se o personagem estivesse mesmo ali dentro da tela, olhando para Tom. Sonic então sorriu de uma forma horripilante, como se tivesse possuído por uma entidade maligna. E com a famosa frase I am God. E Jax, você sabe o que significa essa frase I am God? Sim, significa eu sou um deus. É um deus, Sonic. Só se for deus do capiroto. Verdade, N. Seu rosto estava distorcido, com dentes pontiagudos, e havia manchas de sangue por todos os lugares. Ai, gente, tô ficando com medo. Ai, meu Deus, tô ficando com medo. Vex, essa é ainda a primeira creepypasta, você já tá com medo, é? Medroso. Ai. Para, Catnap! Teu peido me assustou. Ah, não, Catnap, até no Halloween tu peida. Sim. Os olhos continuavam escuros e suas pupilas vermelhas. E aquela imagem terrível ficava na tela de Tom, assustando o garoto. Sonic estava olhando diretamente para os olhos de Tom, como se estivesse vendo ou olhando dentro dele. E isso durou por alguns segundos. A risada demoníaca apareceu mais uma vez. E uma outra mensagem apareceu na tela. I am God, que significa eu sou Deus. Depois disso, a imagem do Sonic foi se aproximando da tela, ficando cada vez maior. E à medida em que ela ia se aproximando, a boca do personagem, o Sonic, ia abrindo cada vez mais. E também ele começou a gritar. A tela foi ficando escura novamente e uma outra mensagem surgiu. Escrita a seguinte frase: Ready for round 2, Tom. Que queria dizer, pronto pro segundo round, senhor Tom. Nessa hora, galera, Tom, que tava achando que aquilo ali era uma brincadeira, era só o joguinho, correu, puxou a tomada da energia, desligou o computador na mesma hora. Pois Tom, galera, havia ficado com muito medo. E estava com medo de alguma coisa acontecer com ele, já que o jogo maléfico sabia até o nome dele. Depois então dele ter desligado, de tudo aquilo ter passado, passaram-se alguns momentos e Tom resolveu ligar o computador novamente. Ele ligou o PC, mas não conseguia tirar o CD de lá. Até que de repente ouviu uma voz estranha atrás dele, dizendo o seguinte: tente manter isso interessante para mim, Tom. Nisso o Tom olhou rapidamente para trás, né, pra ver que voz é essa, quem tá falando comigo, mano. E quando ele olhou e se virou, exatamente atrás dele, em sua cama, havia sentado um boneco do Sonic que ele tinha. Só que não era um boneco normal. O boneco estava sangrando pelos olhos e olhando diretamente para ele. E a história de Tom, galera, termina aqui. Toda essa história, os prints e os relatos de Tom foram publicados na internet, em um fórum. Mas por algum motivo a história acabou por aí. E não sabemos o que aconteceu com Tom depois daquele dia. Ele
ele nunca mais voltou naquele fórum. Será que essa história realmente aconteceu? Ou será que ela não se passa de uma grande creepypasta? Creepypastas, galera, são histórias criadas na internet para serem histórias assustadoras e viralizarem na internet. E assim como essas, galera, existem várias outras creepypastas. Se vocês quiserem, deixa o like aqui embaixo, deixa os comentários que podemos trazer mais histórias assim. E é por isso então que muitos na internet acreditam que essa história de Tom possa... Eu acho que essa história não foi real, porque não tem como saber se a entidade demoníaca é verdade ou mentira. Eu acho que é uma creepypasta. E o que vocês acham? Eu acho que é uma creepypasta. Ai, meu Deus, fiquei com medo dessa creepypasta do Sonic X. Vex, meu Deus. Vex, para de ser medroso. Não tem ninguém aqui com medo aqui. Você é o único que tá com medo. Ai. Fica tranquilo, Jack. Fica tranquilo, Vex. A gente tá aqui. Ai, tô ficando com medo. Meu Deus, o Vex já tá cagado de medo só na primeira creepypasta. Ainda tem mais duas. Na verdade, ser uma creepypasta. Mas por incrível que pareça, esse jogo, Sonic.exe, existe atualmente. Jogo na vida real. Como vocês sabem, galera, é muito comum hoje em dia as pessoas criarem mods de games, que são modificações das versões originais. Como, por exemplo, temos os famosos mods de GTA. Dá pra botar o Sonic, o Goku. São versões onde os programadores conseguem alterar pra deixar de uma forma diferente. E a mesma coisa, galera, aconteceu com esse jogo aí do Sonic. Foi modificado para ficar assim, assombrado, amaldiçoado. Na verdade, a história do jogo Sonic.exe diz que o amigo Kale recebeu o CD e foi jogar e quando viu, tava tudo amaldiçoado daquele jeito. Mas muitos acreditam que essa versão do jogo possa ser realmente uma versão modificada no próprio Sonic. Alguém teria feito tudo isso para assustar as outras pessoas. E depois então dessa história ficar popular na internet, um usuário chamado Mystic Crimson, em 2012, acabou dando vida a esse jogo demoníaco do Sonic. Ele pegou toda a história, assim como foi contada por Tom, e criou o jogo do mesmo jeito que está escrito na história. Ele pegou o Sonic the Hedgehog e, como já falamos, modificou algumas coisas. Alterou o desenho do Sonic, alterou o desenho do fundo, deixando tudo com um ar macabro. Não recomendamos que ninguém jogue esse jogo, até porque não queremos ter reclamações de pesadelos ou coisas do tipo. Tá? É só para vocês saberem dessa história. Mesmo já sabendo que o jogo é modificado, que foi feito por uma pessoa, né, com o intuito de assustar alguém, tem várias coisas pesadas, frases macabras, né, saindo sangue do olho. Não é uma parada para se jogar, entendeu? Mas se vocês quiserem que a gente faça uma gameplay para vocês, já deixa o seu like logo agora. Eu dei uma pesquisada aqui na internet, já consegui achar o download, né, pro Sonic.exe. Se vocês quiserem deixarem muito like, a gente vai jogar, fazer uma gameplay no escuro lá no Você Sabia Plus. Demorou? Eu apoio essa gameplay, hein, dupla do Você Sabia. Lucas Marques e Daniel Molo. Mas enfim, gostei da creepypasta. Eu não fiquei com medo. Só tomei um pouquinho de susto na hora em que o Sonic apareceu. Já o Vex ficou cagado de medo só na primeira creepypasta. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Sonic. Meu Deus. O Vex, já tô ouvindo aqui a respiração do Vex. Meu Deus, o Vex tá respirando ofegantemente. Porque pessoa não respira assim. O Vex tá respirando assim. Meu Deus, Vex, para! Se acalma, se acalma. Se acalma, Vex, a gente tá aqui. Então já deixa um comentário aqui embaixo e deixa o seu like. E esse, galera, então foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Oi. Dessa história do Sonic. Pessoal, ignora os barulhos de fundo. Mais uma vez, a gente não faz esses vídeos aqui pra assustar você, gente. Tá, então essa foi a primeira creepypasta. Agora vamos pra segunda creepypasta. História do Slenderman. História do Slenderman. Bora ver aqui. Lembro de quando eu era adolescente, terminando o ensino médio. Meus colegas me odiavam. Eu sentia como eles me julgavam o tempo todo. Essa aqui, certo, essa já foi aqui a história do Sonic X. Agora essa é a lenda do Slenderman. A origem do Slenderman. Vocês conhecem o Slenderman, gente? Sim, é aquele cara lá que tem tentáculos, que
Não tem cabeça e fica assustando as crianças. Ai, ai. Vex, calma. Calma. Ai, tá bom. Resp... Vex, assim, a gente tá tranquilo. Fica tranquilo, Vex. A gente não fica com medo não. Mas é só uma creepypasta. Isso é muito medroso, meu Deus. Eu não sou medroso não. Calma, Vex. Calma. Meu Deus, o Vex de com medo já ficou pra bravo. Meu Deus, Vex, você respirou tão forte, chega que até soprou o N. Meu Deus, Vex, você até me soprou de tão forte que você respirou. Meu Deus. Lembro de quando eu era adolescente, terminando o ensino médio. Meus colegas me odiavam. Eu sentia como eles me julgavam o tempo todo. Voltar para casa no último dia de aula foi um inferno, como sempre. O pessoal passava por mim e gritavam coisas horríveis, como se me odiassem com todas as suas forças. Eu pensei muito e não entendi por que eles faziam isso. Um pensamento assombrava minha cabeça cada vez mais. E se esses caras passassem das palavras para as mãos? Se minha vida ia morrer pouco a pouco todos os dias, por que não fazer rapidamente e sem dor? Eu estava tão cego. Se eu soubesse o que sei agora, não ousaria dar esse passo. Peguei uma corda do porão e saí de casa. Eu odiava os meus pais, mas não o suficiente para me matar na frente deles. Fui a um dos bairros longes da cidade e escolhi o beco mais solitário. Quando eu estava prestes a fazer, um velho virou a esquina e me encontrou de frente. Tentou me convencer a mudar de ideia, mas pedi que me deixasse em paz. Ele insistiu, dizendo que poderia me ajudar. Sem dar tempo para responder, ele agarrou meu braço com força e me arrastou para dentro de um prédio, trancando a porta atrás de nós. Acabou sendo um cientista sinistro com uma estranha proposta para uma nova vida. Ele tinha feito uma grande pesquisa sobre anatomia e, depois de muitos experimentos, ele acreditava ter a fórmula para modificar a forma humana. Lembrando, essa creepypasta tá no canal Tic Tac Draw Português. Eu vou deixar o link dos canais das creepypastas que a gente reagiu aqui na descrição. Beleza? Beleza, que daí vocês inscritos, se quiserem ver os vídeos originais, podem ver aqui na descrição. Vou deixar o link dos canais deles aqui na descrição. Transformar um sujeito em qualquer outra pessoa, inclusive dando outras configurações físicas. Obviamente eu tive minhas dúvidas desde o início. Eu estava desesperado, mas não louco. Perguntei a ele sobre o processo, mas ele me disse que muitos detalhes técnicos eu não entenderia. Finalmente, ele apresentou um contrato em um pedaço de papel e praticamente exigiu que eu o assinasse. Mais uma vez eu me opus, mas ele respondeu com um sorriso que eu não tinha escolha. De repente, ele tirou uma seringa com um líquido verde e enfiou no meu pescoço. Tudo ficou preto e eu perdi a consciência. Acordei amarrado a uma cadeira dentro de uma pequena câmara de vidro. Do outro lado do vidro, o cientista se recusou a me dar uma explicação. Ele apenas me pediu para deixar ir e preparar para entrar na história da medicina moderna. Ele ativou um dos controles à sua frente e começou a falar em um microfone. Pronto para começar o experimento 84B. Lutei com todas as minhas forças para me libertar, mas foi inútil. Ativando o primeiro nó. Um raio de energia perfurou meu corpo, quebrando tudo em pedaços. Eu não conseguia nem gritar. Minha visão ficou embaçada e de repente eu estava cego. A aparência do sujeito começa a deformar. Ativando o segundo nó. A dor aumentou e senti minha boca e meus olhos se fecharem. O rosto do sujeito é completamente transformado, pronto para ativar o terceiro nó. De repente, uma sirene de alarme começou a soar e o cientista ficou muito nervoso. Não! A face e os membros não estão totalmente desenvolvidos. Abortaram o experimento. A última coisa que eu vi foi um grande estrondo. Quando acordei, o lugar estava reduzido a escombros. Eu mal podia ver. Era como se um curativo cobrisse meus olhos. Parecia que a minha boca tinha sido costurada com agulha e linha. Meu nariz também estava fechado, mas de alguma forma eu não sentia necessidade de respirar. Levantar meus braços e pernas foi estranho. Levei alguns momentos para recuperar o controle sobre eles. Andei alguns passos e, entre os escombros, vi um enorme computador amassado ao lado de um pé desmembrado. O rastro de sangue me trouxe a um corredor que levava a uma porta. Abri e dei de cara com um policial que estava inspecionando o local. Ao me ver, ele gritou e saiu
sem mais delongas. Tentei ligar pra ele, mas não conseguia falar, então fui atrás dele. Enquanto eu corria, sentia como se minhas pernas estivessem mudando, como se estivessem crescendo a cada passo. Logo, alcancei e tentei detê-lo, mas de repente um tentáculo saiu das minhas costas e perfurou seu peito selvagemente. Olhei para o corpo moribundo no chão, com um enorme buraco no torso, sem entender o que havia acontecido. Fugi de lá apavorado e novamente segui o rastro de sangue no chão, o que me levou até o cientista. Ele estava deitado no chão, preso por uma viga desmoronada. Pensei em pegá-la e logo os tentáculos saíram novamente, empurrando-a com pouco esforço. Mas eles não pararam por aí. Eles levantaram o corpo do homem no ar e o bateram com força contra a parede, deixando uma chuva de sangue. Andei em estado de choque até encontrar uma porta que dava acesso a um banheiro. Eu queria me livrar de todo aquele sangue, mas ao me olhar no espelho, fiquei paralisado ao perceber que não tinha mais rosto. Desde então, vivo nos pesadelos de adolescentes e adultos. Tudo por causa daquela maldita loucura. Sou uma criatura solitária, mas gostaria de ter alguém com quem conversar. Então me aproximo das pessoas, principalmente as crianças. São as únicas que não me veem com medo. Mas nem sempre consigo controlar meu corpo. Às vezes erro e alguém morre. Não é minha culpa. Juro que eu não queria, mas perdi completamente o controle. Não sei mais ser uma pessoa normal. E ao meu redor está sempre o mal e a morte. Por isso eu quero te pedir um favor. Quando me vir, não fuja. Tente se aproximar de mim e falar comigo. Significaria muito para mim. E pode ser o que salvaria a sua vida. Não se esqueça. Eita, meu Deus. Então, gente, eu já ouvi falar da origem do Slenderman, mas nunca tinha. Mas eu nunca soube qual é a origem verdadeira. Tipo, eu. A gente. Tipo, porque o Slenderman surgiu de um garoto que sofreu experimento de mutação de um cientista. Sim, e que esse cientista usou um raio de elétrons, de prótons e elétrons, e o garoto ficou sem rosto, sem boca. Sim, e ele fez uma mutação em que o garoto criou tentáculos, parecendo um polvo. E às vezes, quando ele errava, os tentáculos dele eram quase incontroláveis e ele matava as pessoas sem querer. Meu Deus, a história do Slenderman, a origem do Slenderman é traumatizante. Meu Deus. Alguém ficou com medo aí da origem do Slenderman? Eu não, eu não. Eu não. Nem eu. Vocês são muito corajosos. O Vex podia até ter ficado com medo da primeira creepypasta, mas ele agora tá mais corajoso. Mas agora ele tá mais corajoso. Bem, agora a próxima creepypasta que a gente pode ver é do Mario X. Mario X. A A história do Mario X agora é essa. Agora a próxima história é a história do Mario X. Também do canal do Tic Tac Draw. Me lembro de quando era jovem, adorava meu Nintendo 64. Eu costumava passar horas e horas jogando, trancado no meu quarto. O tempo passava voando. Tenho alguns jogos favoritos que joguei várias vezes, mas sem dúvida o meu preferido era o Super Mario 64. Sabia de cor, do início ao fim. É por isso que me aborreci tanto quando o perdi. Minha família e eu nos mudamos de casa e ele desapareceu com a mudança. Com o tempo, parei de jogar o Nintendo 64 e esqueci de tudo aquilo. Mas uma noite de madrugada, enquanto navegava na internet, apareceu um estranho pop-up que vendia cópias antigas do Super Mario 64 novas em folha. A saudade me invadiu e resolvi comprar um. Alguns dias depois, quando chegou, pude ver que era realmente uma cópia barata. A caixa não tinha tampa e o cartucho simplesmente tinha o nome do jogo escrito à mão. Me senti enganado e tentei reclamar, mas o site onde o comprei havia desaparecido. E o endereço para contato devolvia os e-mails como se não existisse. De saco cheio, mas ao mesmo tempo intrigado, decidi tirar o pó do meu velho Nintendo 64 e testar aquela cópia ruim. Depois de passar a tela de título, apareceu o rosto do Mario que você pode moldar. E eu queria me divertir esticando suas orelhas, mas de repente
uma interferência estática apareceu na tela. E o mais estranho, sons esquisitos começaram a serem ouvidos, e o que parecia ser uma voz que sussurrava quase imperceptivelmente. Tirei o cartucho e soprei na abertura, um velho truque que fazia quando era criança. Quando iniciei o jogo novamente, passei da parte do rosto de Mario e comecei uma nova partida. Fiquei surpreso que a introdução não veio com o vídeo da Princesa Peach convidando o Mario pro seu castelo. Em vez disso, aparecia diretamente lá, mas algo havia mudado. O lugar estava muito mais escuro e sombrio, não havia nenhum Toad por lá e não se escutava nenhuma voz. E a única coisa que havia era pra sala que pertence ao nível do campo Bob-Omb. Quando entrei, vi que em vez da pintura de Bob-Omb, havia uma tela em branco. Achei que tudo aquilo seriam falhas, pequenas falhas de um jogo sendo uma cópia barata, então entrei no quadro. A tela ficou preta e em vez de nome da missão, apareceu uma mensagem dizendo, saia daqui. Eu apareci no campo Bob-Omb, mas... Isso já é macabro. Quando é muito comum em histórias de terror aparecer a mensagem, saia daqui, quando tu entra em um lugar. Estava sozinho, o Luigi estava ao meu lado. Verdade, N. Isso me surpreendeu muito, não me lembrava disso no jogo original. Quando cheguei perto dele, ele fugiu e eu saí correndo atrás dele. De repente, tudo ao redor estava se tornando ainda mais sombrio. Cada vez que ele pegava uma moeda, a paisagem escurecia, a música e os inimigos diminuíam, até que congelaram e caíram mortos no chão. Eu havia perdido Luigi de vista, então subi ao topo da montanha, mas não vi o rei Bob-Omb esperando por mim, apenas uma pequena cabana. Abri a porta e fiquei chocado ao ver a imagem de Luigi enforcado, pendurado no teto, acompanhado de uma triste e irritante melodia de piano. Mario caiu de joelhos no chão e começou a soluçar. A tela desapareceu e eu voltei para a sala do castelo. Mas isso também havia mudado. Diversos de Toads me cercaram. Seus olhos eram negros e suas expressões macabras. E o mais assustador, no quadro agora havia uma foto da minha própria família. Eu estava com tanto medo que eu queria desligar o console, mas não tinha como. Mesmo se desligasse tudo, a tela continuava ligada, como se me obrigasse a continuar jogando. Então eu pulei dentro da foto e comecei a única missão disponível chamada Não Pergunte, Corra. O cenário era um monte de plataformas sob um leito de água venenosa. Uma forma estranha, uma criatura negra indefinida, apareceu e começou a se rastejar atrás de mim. Eu pulei de plataforma em plataforma sem nenhum tipo de escapatória, até que finalmente me pegou e lentamente me consumiu. Perdi uma das minhas vidas e saí do quadro novamente. Mas desta vez, a foto da minha família havia mudado. Seus corpos estavam começando a dar sinais de decomposição, como se fossem cadáveres recentes. O efeito era muito real para ser Photoshop, mas parecia uma foto autêntica. Desesperado para parar de ver aquela imagem bizarra, eu pulei de volta para o quadro. Desta vez a missão foi chamada de Já Estou Aqui. Eu apareci em uma sala escura, sem qualquer saída ou refúgio. Ao fundo havia um piano e quando me aproximei, ele se transformou em uma criatura horrível que começou a me perseguir. Não havia como machucá-lo, então tive que me deixar morrer. Mas ao invés da sequência típica de morte, Mario caiu no chão, começou a sangrar e suas tripas saíram para fora. Foi um tanto bizarro, mas se tornou totalmente assustador quando lentamente se transformou em uma imagem real. Uma verdadeira reconstrução de um Mario agonizante. Paralisado, eu não pude deixar de assistir até que Mario foi expulso do quadro novamente. Agora o castelo estava em chamas. Havia uma pichação de sangue na parede que dizia: Você nunca poderá salvá-los. E no quadro a imagem da minha família era totalmente assustadora. Seus corpos estavam cada vez mais decompostos, com buracos de onde os insetos que devoravam suas carnes saíam. Seus órgãos estavam pendurados e seus globos oculares saíram para fora das órbitas. Aterrorizado, eu peguei meu celular e tentei entrar em contato com eles, mas não havia como. Meu pai, minha mãe, minha irmã, ninguém respondia. Olhei para a tela novamente e desta vez apenas a frase Game Over apareceu com um fundo preto. Temendo o pior, saí correndo de casa para ir procurá-los, pedindo por favor que nada tivesse acontecido com eles. Meu Deus. Caramba, tomei susto nesse jump scare do Mario no final. Que isso? O Mario apareceu do nada. Do nada e... Mano, que susto. Mas eu não tô com tanto medo assim não, que nem o Vex. O Vex tá cagado, com certeza. Ai, ai, ai. Foi só um sustinho de nada. Meu Deus, a história do Mario X até que é um pouquinho assustadora. Sim, sim, bem assustadora. Mano, então foi isso. Ah, não, calma aí. Vamos aqui agora pra finalizar, vamos aqui reagir a imagens assustadoras.
Velho, olha só quanta imagem assustadora. Que é isso, cara? Meu Deus! Que cara bizarra é essa? Não sei, Jax. Não sei, Jax. Também não sei. Meu Deus. Essa aqui eu sei que é da fase 76 do Senhor Incrível. Verdade, Catnap. Halloween. Tá dizendo Halloween. Feliz Halloween. Essa aqui eu reconheço de algum lugar. É da fase 25 do Senhor Incrível. Verdade, fase 25. A origem da fase 25, que é Screaming Creepy Character Covered. É, isso aí. Meu Deus, só imagem bizarra. Então foi isso, gente. Esse foi o final do vídeo. Chegamos no final do vídeo. Esse foi o nosso Halloween aqui no nosso canal. Mano, foi muito terrorizante. Sim. Eu sei que quase nenhum de vocês ficaram com medo das creepypastas. Vocês curtiram, né, as creepypastas? Sim, sim, sim. Só o Vex que ficou cagado. Ai. Eu não fiquei cagado, não. Eu gostei. Eu gostei. Vex, você pretende reagir a mais creepypastas? Não. Não. Meu Deus, o Vex tá com certeza cagado de medo. Calma, Vex. Essas creepypastas não são reais, não. Tá bom. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma das notificações. Ajude a gente a bater 600 inscritos. E é isso, gente. Esse foi o nosso Halloween aqui do canal. Aí. E é isso. E é isso, gente. Mano, esse Halloween foi bem legal. A decoração até ficou macabra enquanto a gente assistia os vídeos. Foi spooky, spooky, spooky. Agora pra finalizar, gente, bora cantar essa música? Spooky, scary skeletons, a stirpe user fight. Spooky, scary skeletons, I get you overnight. Spooky, scary skeletons, they dance in midnight. Spooky, scary skeletons, over, they will catch you. Essa música é de Halloween. O nome da música é Spooky, Scary Skeletons. Significa os macabros assustadores esqueletos. Essa música é essa aqui, ó. Ah, não. É anúncio. Spooky, scary skeletons, as baby soldiers, the courage. Since your center, so across this, must be with numbers, ring.
Ah, tá. Essa que era a música. Spooky Scary Skeletons, do Andrew Gold. Essa música é bem nostálgica. É de 2019. O pessoal fazia trend com essa música da dança do esqueleto. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo dessa música, ouvir essa música, tá aqui. Vou deixar aqui na descrição. Que é o nome da música. Spooky Scary Skeletons. E o nome dos canais daqui que fizeram as creepypastas. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma das notificações. Ajude a gente a bater 600 inscritos. E é isso. Falou, tchau e fui! E eu também. Fui! Eu também. Fui! E eu também. Fui! Bite me. Feliz Halloween! E eu também. E eu também. Nada não, só queria dar um jumpscare. E eu também. Fui! Feliz Halloween. Spooky, scary skeletons are bring the user fight. Spooky, scary skeletons all faded down the street.